Oi, sétimo ano, tudo bem? Vamos fazer correção das atividades do nosso livro? Páginas 183 a 185, exercícios 1 a 5 e 1 a 6. Vocês leram as trovas de Margarida Ottoni para poder responder. Número 1. Trova é o mesmo que quadra, ou seja, é um poeminha formado por 4 versos. De que tratam as trovas lidas? Tratam do amor e da ação de amar. Na primeira trova, brincando com os modos verbais, a poetisa dá um conselho sobre como conquistar, deixar o modo imperativo e amar com jeitinho indicativo. Então vamos interpretar. O que seria conjugar o verbo amar de um jeito imperativo? Seria aquele jeitinho de dar ordens, de obrigar o outro a amar-nos. E de um jeito indicativo, seria deixar o amor nascer espontaneamente, sem imposições. Eu amo, tu amas. Número 3. O verbo conquistar pode ser empregado como transitivo direto e como intransitivo. Letra A. Qual é a predicação desse verbo no contexto? Ele é intransitivo. Considerando o sentido desse verbo no contexto, explica a razão dessa predicação verbal. Então, no texto, a autora trata da conquista de uma forma geral, sem precisar qual é a pessoa, qual é o objeto direto, e ser conquistada. Daí o fato do verbo ser empregado como intransitivo. Número 4. Na segunda trova, brincando com as funções sintáticas dos termos de oração, a poetisa faz uma reflexão sobre o amor. Letra A. Na oração Paulo ama Júlia, qual é o sujeito e qual é o objeto? Então, o sujeito é Paulo e o objeto direto é Júlia. Paulo ama quem? Júlia. Letra B. Interprete. Por que, de acordo com o ponto de vista da poetisa, o sujeito do amor se torna cativo da pessoa amada? Porque quem ama se prende à pessoa amada. Depende do amor dela para ser feliz. Letra C. Por que a pessoa amada, ou seja, o objeto do amor, se torna o rei da oração? Porque para o sujeito, a pessoa amada é o que importa, é o centro do seu interesse, é o centro da sua atenção. Número 5, observa esta construção. Amar faz do sujeito um cativo. A palavra amar normalmente é verbo. No contexto, entretanto, ela desempenha uma função sintática incomum para os verbos. Qual que é essa função? Aqui ela funciona como sujeito, tá? Letra B. Qual que é a predicação de faz nessa oração? E quais são os complementos? Então, a predicação desse verbo, ele é transitivo, direto e indireto. Do sujeito é objeto indireto e um cativo é objeto direto. Próximo exercício. Vocês têm um anúncio aí sobre a água, né? Dia 22 de março, Dia Mundial da Água, e tem a oração. É a partir da água que a vida toma forma. Então, então leia o enunciado, né? Com e sem a expressão é, que, e depois conclua. Essa expressão, ela é indispensável ao enunciado? Não, pois nós poderíamos ter assim, a partir da água a vida toma forma, o que é perfeitamente possível em português, tá? Na letra B, que papel então que ela tem? De reforçar a ideia de que é na água que isso acontece. Porque não precisaria do é. A partir da água, a vida toma forma. Só que aqui ele quis complementar aqui, eu quis reforçar. É a partir da água que a vida toma forma. Na número 2, a expressão é que não desempenha função sintática. Logo, quantos verbos e quantas orações tem no enunciado quanto à predicação? Ele tem um verbo, então tem uma oração. Como que nós vamos classificar o verbo desse enunciado? O verbo tomar, ele é um verbo transitivo direto. No contexto, o verbo tomar adquire um duplo sentido. Quais são os sentidos? Então, o primeiro sentido de tomar, ou seja, de adquirir. E também o outro sentido, que é o sentido de beber. Agora, olhando a parte visual do anúncio, que imagem que nós vemos destacada aí? É um peixe formado por água.
Que ideia que a SEMAI sugere? Sugere que a empresa utilize a água para fazer funcionar as turbinas da hidrelétrica, mas também ela se preocupa muito com o meio ambiente que existe no entorno, tá? Número 5. Na parte de baixo do anúncio, aparecem duas bandeiras. Tem aí que vocês estão vendo a bandeira do Paraguai e a bandeira do Brasil. O fato qual que é a razão de ter essas duas bandeiras aí no anúncio? Então o fato da empresa ter as suas instalações nos dois territórios, tanto no nacional, né, ou seja, no Brasil, como também no Paraguai, e fornecer energia elétrica para os dois países. Número 6. Leia este texto. Se não houver uma mudança nos padrões de consumo e produção em menos de 50 anos, serão necessários 2 planetas Terra para atender a nossas necessidades de água, energia e alimentos. Qual que é o sentido do verbo atender no texto e qual que é a sua transitividade? Então, aqui, para nos atender, e atender quer dizer servir. E ele é um verbo transitivo indireto. Indica o sentido da predicação do verbo atender nestes enunciados. Primeiro caso, hoje o médico não atenderá mais nenhum paciente. Então, esse atender aqui no sentido de dar consulta. Ele é um verbo transitivo direto. O governo finalmente atendeu às reivindicações dos trabalhadores. Atender às reivindicações quer dizer, ele aprovou, ele deferiu, e é um verbo transitivo indireto. Outro caso, os bombeiros atenderam imediatamente as vítimas do incêndio. Nesse caso, atender aqui é socorrer, é acudir. E ele é um verbo transitivo direto.